Agora, gente, nossa aula número 5 de geronto. É curta a aula, certo? Essa aula vai falar da qualidade de vida do idoso. De qualquer sorte, nós inclusive, já falamos sobre isso, né? A qualidade de vida dele, que está associado a vários fatores, certo? Um deles é a atividade que ele tem. A gente sabe perfeitamente que quanto mais sem funções, quanto mais sem atividade, isso é ruim para a cabeça do idoso. A gente já entendeu, né, diante dos vídeos que vocês já assistiram, que o idoso ele precisa estar com a mente dele em atividade. Ele precisa demonstrar de que ele pode fazer alguma coisa para ele mesmo. O idoso ele necessita ter assim a convicção de que ele não é um inútil, e não é. Ele está apenas limitado, só que até ele internalizar e aceitar a idade física dele, porque a mental a gente sabe que pode ser jovem até o dia da morte, mas as questões físicas ficam limitadas de uma certa forma. Alimentação saudável, para que ele tenha, inclusive, uma mente saudável, há uma necessidade de que ele tenha se prevenido anteriormente. E essa alimentação é fundamental para isso. É meio difícil até de se falar isso, porque hoje o jovem está se alimentando tão mal, né, que a gente fica até difícil de tentar antever qual será o futuro do idoso, não é? Manter a mente estimulada com novas atividades. E outro fator associado à qualidade de vida na terceira idade são as relações sociais, né? Há uma necessidade desse relacionamento. Claro e evidentemente que o idoso ele é, por natureza, seletivo, que vocês também são. Uma pessoa que até, vamos supor, 10 anos atrás, você conseguia manter uma conversação, hoje talvez não seja mais. As nossas motivações, com o passar do tempo, vão se modificando. Não é só a questão do idoso, é a nossa motivação, certo? Como melhorar essa qualidade de vida? Segundo o Ministério da Saúde, olha, você veja que a coisa é tão séria, que o Ministério da Saúde colocou alguns itens para que você tenha o discernimento de entender como é que se deve melhorar essa qualidade desse idoso. Cuidar do corpo. É essencial, gente, que o corpo tenha atividade. Que o corpo seja motivado, atividade física, natação, caminhada, musculação, dieta balanceada e evitar o consumo de vícios, que aí ele cita o álcool e o cigarro, mas é qualquer tipo de vício. Então, assim, são coisas que isso devem ser motivadas lá atrás, ainda quando jovem, para que você chegue na vida mais avançada, na terceira idade, com uma saúde melhor, saúde tanto física como mental. Cuidar da mente, ter uma vida divertida. Gente, é algo assim que eu sempre falei em sala de aula. Nós precisamos trabalhar, é uma necessidade. O dinheiro é uma necessidade que a gente precisa na nossa vida material, mas que não é tudo na vida. Eu sempre faço como é que chama? Eu dou um exemplo na sala como se fosse um copo de água, né? Durante a semana, nosso copo de água está lá. Todo dia você bota um pouquinho de água, um pouquinho de água, um pouquinho de água. No final de semana, é normal que a gente se sinta mais cansado, talvez, né? E que esse copo de água precisa ser esvaziado. Ou você joga fora ou você bebe. Mas ele precisa ser esvaziado e encher novamente. Porque senão a nossa mente não consegue trabalhar. Imagine aí, quando você tem época de prova, vocês deitam na cama, vão começar a estudar, e aí passa a manhã toda estudando. Quando chega a tarde, sua mente está cansada, não consegue mais entrar absolutamente nada. É por isso que a gente diz sempre para vocês, gente, não estude na véspera da prova, porque nossa mente não vai entrar.
Ô, gente, a mesma coisa é o idoso. Ele trabalhou a vida toda. Ele precisa agora dar um. É por isso que é aposentadoria. Aposentadoria não é o fim. Aposentadoria é o início de uma vida diferente, que aí cada um vai dar o destino que quer. Tem gente que quer continuar trabalhando. Pronto, tudo bem, né? Eu também acho que quando eu chegar mais lá na frente, eu não quero parar, não. Mas que pelo menos essa atividade de trabalho não seja algo assim de obstinação, de que tem que cumprir, de obrigações, né? Que não pode. Olha, quanta coisa eu aprendi com essa pandemia, com essas aulas e com vocês, né? Em que a gente vê assim, gente, às vezes a gente se esforça tanto e do outro lado, no caso os alunos, muitos deles não têm assim, como é que eu vou dizer, compreendem, né? Entendem algumas falhas, entendem algumas coisas, né? Às vezes não tem determinados discernimentos, às vezes chama o professor numa hora inadequada e não pensa se fosse você. Mas isso me deu assim uma visão diferente. Primeiro que eu não tenho que criar expectativa com nada. Olha, eu tenho 57 anos. Ainda não estou dentro da faixa, né, em que a lei considera um idoso. Mas eu já estou começando a aprender que muita coisa não pode ser tão exata como a gente quer. Então, assim, a cabeça da gente precisa fluir. Aí o que é que acontece? Às vezes eu estou preparando várias aulas no mesmo turno, eu aí levanto, respiro, levanto um pouquinho, vou fazer comida, vou na janela, vou pegar uma fruta, vou brincar com o meu gato. Quando eu retorno, a cabeça parece que deu uma esvaziadazinha. E aí o comprometimento e a vontade de fazer, porque quando você continua naquele esquema, vamos, você acaba querendo fazer de qualquer jeito. E não pode ser assim. Então, assim, olha o que diz o segundo, cuide da mente, tenha uma vida divertida, brincar. Olha, a nossa criança tem que existir sempre no interior da gente. Brincar sempre, dar risada muitas vezes de coisas que tá tão ruim, a gente precisa dar risada. Olha assim, às vezes até, e já aconteceu isso comigo, do aluno chegar para mim e dizer tanta liberdade, eu paro por um determinado momento, eu saio dali, o corpo está ali em frente a esse aluno ouvindo cobras e largatos. Essa semana me disse que ele está pagando, que ele é aluno, ele tem direitos. E eu ouvi. Como eu estava pelo celular, eu aí saí e não disse nada. Mas lá, pessoalmente, quando esse aluno começou a me dizer um monte de coisa, eu fiquei assim olhando para ele. E na minha cabeça, eu construí um bicho. Eu construí um cara totalmente desorientado. E aí fiquei assim, gente, aí comecei como se estivesse estudando os sintomas de um desvairismo daquele aluno. E ficou engraçado, porque de repente eu me senti com uma cara de palhaço. E ia dar risada só comigo aguentei, porque senão ele não ia entender absolutamente nada, certo? Mas, de qualquer maneira, eu criei um mecanismo de defesa. E isso serve não é só para o idoso, não, é para todos nós. Precisamos ter. Quando eu falo da cerveja, que muita gente acha engraçado, nada mais é do que um mecanismo de defesa. Poxa, em determinado momento eu tomo aquela cervejinha bem gelada, lava tudo lá dentro e alguns minutos depois eu estou com a cabeça leve e já pensando em outras coisas. Quer ver uma coisa? Planos, ter objetivo. No dia que a gente perder os objetivos, a gente pode morrer. Então, ter objetivo. O idoso necessita ter objetivos. Pagar cuidar de um neto para pagar na faculdade dele. É como se ele fizesse uma transferência da vida dele para outra pessoa. Isso é bom. Só que tem que ter cuidado para a pessoa em que está recebendo o benefício não explorar. A exploração com relação ao idoso é muito grande. E ele se deixa explorar, como que diz assim, enquanto eu estou pagando, eu tenho aquela pessoa para mim, certo? Cuide das finanças, economize dinheiro para a velhice, isso é fundamental. Lá na frente você vai poder viajar, vai poder visitar os locais que você não teve tempo, vai poder fazer aquele curso que você não fez, vai poder visitar as pessoas que até então você não visitou, ou seja, você vai tirar férias.
Então, é importante que você cuide agora do seu dinheiro para que no futuro você tenha, até por questões de medicação, por questões médicas, porque a gente não pode, nem hoje, nem daqui a algum tempo, como idoso, deixar de se preocupar, ok? Quais são os fatores que influenciam essa qualidade? Nível sociocultural, obviamente. Uma pessoa que tem uma cultura lá na frente, ela consegue entender as coisas melhores. Faixa etária e as aspirações pessoais do indivíduo. Muitas vezes você não pode fazer alguma coisa hoje e vai deixar lá na frente, não pode desperdiçar. Poxa, eu tinha vontade de um dia fazer um curso de teatro. Eu já estou com 57 anos. Sim, quando eu tiver 65 eu não posso? Claro que posso. Os planos que você colocou para você e que você não pode fazer lá atrás, lá na frente você pode. Nem que seja para você pegar o diploma e colocar e servir de enfeite do seu caixão, mas você fez, você se realizou. Enquanto você estiver vivo, você satisfaz o seu ego, preenche suas emoções. Autoestima, se você não gostar de você, ninguém vai gostar como você deve. As questões de que você sempre espera que o outro lhe ame, que o outro goste, que o outro faça com você o que você geralmente faz com o outro, é mentira. Isso não vai acontecer. É você sofrer duas vezes, uma porque quer e a outra porque não vai ter. Então, você precisa mostrar para aquele idoso que ele chegou até aquela idade que muita gente gostaria de chegar e não chegou. Eu tenho uma comadre que, de vez em quando a gente se fala, ela fala por conta da minha idade. Eu disse, olha, eu estou na idade que eu tenho, mas não tenho as alergias que você tem. Esse espirra, eu dou aqui, dou ali. Tem umas dores que todo mundo tem, mas eu não fico computando a dor. Eu não fico computando tristeza. Eu não fico computando achismo ou querer isso ou aquilo, expectativas. Então, a autoestima, eu gosto de mim. Isso é a pura verdade, viu, gente? Eu gosto de mim, gosto do jeito que eu sou, tenho um puta de um orgulho da fé que eu tenho e das coisas que eu quero e consigo. Se algumas coisas eu quis e não consegui, é porque não era para ser para mim. E com isso, cheguei até os 57 anos e vou chegar até os 100. Tomando minha cerveja e acreditando que a vida da gente acontece tudo o que tem de acontecer. Bem-estar pessoal do indivíduo, abrangendo diversos aspectos que vão desde a capacidade funcional, o estado emocional, o nível socioeconômico, a atividade intelectual, a interação social, o suporte familiar, o autocuidado, o próprio estado de saúde e até os valores culturais, éticos e religiosos. Compreende também a satisfação com o emprego, o estilo de vida, as atividades diárias e o ambiente em que se vive. Ou seja, isso aí está resumindo toda uma vida de um ser humano. E você imagine que ainda existem pessoas que tudo se resume em ter dinheiro. Você pode ter um mundo de dinheiro, você pode ser milionário e não ter uma atividade intelectual satisfatória, porque a minha dá para mim, aquilo que eu não sei eu vou pesquisar. Suporte familiar é fundamental. Minha família se resume ao meu filho e aos meus 4 gatos. Estou satisfeitíssima, porque eu sou feliz assim. Eu não preciso ter 3 filhos, com mais marido, com mãe, avó. Não! Quem tem, beleza, mas eu não tenho. Estou satisfeita, estou feliz, porque a felicidade depende de cada um. A gente não pode querer mais do que aquilo que a gente tem, porque o que a gente tem foi Deus que deu. E imagine, quando a gente está satisfeita com o que tem, a gente só faz agradecer. E só agradecendo, Deus já vai aumentando aquilo que a gente nem esperava ter. Então, isso é o quê? É autoestima. É gostar de si, é gostar de sua vida, porque não fui eu que me dei, foi Deus que me deu. E se Ele deu, é porque eu mereço. E se eu mereço, eu tenho que agradecer. E é isso que você tem que passar. É essa motivação que você tem que passar adiante. Porque você vai encontrar, imagine aí você chega numa casa hoje, encontrando o seu José. Seu José está lá num canto, de pijama, para tomar banho, e que com a cara feia, resmungão, é aquele idoso chato, que tem uns que é chato. Você vai chegar junto dele e ao invés de você encher ele de ordens, encher ele de perguntas, sente.
Sente ali. Ele vai olhar para você e perguntar: o que é que essa criatura quer sentada aqui junto de mim calada? E aí você começa a tirar dele um sorriso, a tirar dele uma conversa que venha só dele, ou que, como mecanismo de defesa, ou forma de tratar, não sei como é que seria a forma certa de falar isso, estou procurando essas palavras. Converse com ele para que ele veja que talvez ele possa lhe ajudar muito mais ele lhe ajudar do que você a ele. Porque você tem admiração pelaquela trajetória que ele está ali, sentadinho. A contagem das rugas dele faz parte de uma vida, de uma história que você não sabe nem se vai chegar lá. Então, você fazendo isso, você começa a despertar nele uma importância que nem ele mesmo tinha, nem a família dava. Porque muitas vezes a família só está querendo o que ele vai deixar para a família ou o que ele tem a oferecer para a família. Principais implicações que afetam a qualidade de vida desses idosos. Os resultados indicaram que o maior desafio na atenção à pessoa idosa está mais relacionado a uma cultura que a desvaloriza e limita. Ou seja, é um estigma. O idoso não sabe de nada, é um estorvo para a família e ele não sabe fazer nada. E que, apesar das progressivas limitações físicas que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível. É o que eu acabei de dizer a vocês. Mostre para ele que aquilo, que às vezes até que isso é um tipo de violência, inclusive, contra o idoso. Dizer que ele é imprestável, que ele é grosso, que ele é bruto, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele vai internalizando aquilo e ele vai sentir uma merda. Ele vai se sentir um estorvo na vida da família. E ele quer mais é morrer. E aí ele fala o seguinte, como forma de agredir, para chamar a atenção, ele vai ser ranzinza, ele vai ser reclamão, ele vai fazer xixi na roupa, vai sujar roupa de cama, vai jogar comida no chão. Ou seja, ele vai irritar. Porque quanto mais ele irrita, mais rápido ele chega ao fim. Bem, o cuidado que você deve ter com ele. O que é cuidado? Significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Repare se isso aí não encaixa certinho na questão do cuidado que uma mãe tem com o filho. Não é? A gente passa até o filho se tornar-se um adulto que possa fazer suas coisas, que possa estar até trabalhando. Tudo isso ele tem. Por mais que as mães sejam chatas, a chatice é para o bem do filho. O idoso é um filho, praticamente. Mas pode não ser seu filho, mas a atenção você saberia dar, a precaução, a cautela, a dedicação. Por isso que eu disse, gente, para cuidar de idoso tem que gostar, porque requer muita paciência. E eu já percebi, por algumas falas de alguns alunos, que esse é o caminho e vão dar excelentes profissionais. Cuidar é servir, é oferecer ao outro, em forma de serviço, o resultado de seus talentos, preparo e escolhas. É praticar o cuidado. Poxa, gente, tudo que vocês estão aprendendo, não só em geriatria, não, mas em todas as disciplinas, vocês usem isso. E a todo instante a gente fala do paciente. Esse agora é o idoso, que requer um cuidado, porque a mente dele é um pouco diferente das demais, que são, teoricamente, tidos como pessoas ainda que têm assim como é que se diz? Tem um valor, vamos assim dizer, né? Já que o idoso se sente um inválido, um imprestável. Então, quando você é adulto, você ainda tem as forças para servir. Mas quando você perde essas forças, você precisa ser servido. E dentro do seu servir está assim, a valorização dos limites do idoso. Todo idoso, ele tem um limite. Todo idoso, ele tem uma serventia. Ele continua a viver.
Ele continua a vida, ele só precisa de um olhar de paciência e de carinho, mais nada. Cuidado é além do físico. Ir além dos cuidados com o corpo físico, pois além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e emoções da pessoa a ser cuidada. Então, veja só, aqui ele está dizendo que além do físico, que a gente olha e vê a debilitação, lá dentro ainda tem um ser humano lá de trás de 15 anos, de 18, de 20, de 30, em que ele vai lembrar, quem sabe, ali de um filho, né, que ele cuidou, que ele criou e que agora nem vai visitar. Colocou ele numa casa de repouso e não vai lá. Malmente vai, talvez, para receber o dinheiro dele e acabou. Então, assim, existe um fator emocional que precisa ser cuidado. E eu acredito, inclusive, que quando você resolve o emocional desse idoso, ele automaticamente ele se refaz um pouco da sua condição física. E isso é importante. Ele é cheio de sentimento. Converse com o idoso para você ver quanta saudade, quanta história, quantas lembranças. Ele se sente bem em falar do passado. Ele recorda do passado como ninguém. E aí ele fica sentido porque ele queria que tivesse ali alguém dele. E não tem. Tem um cuidador, tem um técnico de enfermagem, tem um enfermeiro outro qualquer, um médico, e que às vezes não tem tempo de ouvir. Por isso que é importante, é muito importante um cuidador de idoso que goste da profissão e que dê a atenção devida. É uma profissão, por aqueles que realmente gostam, deveria ser mais valorizado mesmo. Certo? Eu vou mandar um vídeo para vocês, né? Para ilustrar essa aula, que é pequena, certo? Para que vocês assistam, tá bom? Beijos!